No coração da antiga Mesopotâmia, entre os rios Tigre e Eufrates, nasceu uma cidade que se tornaria símbolo de grandeza, poder e, ao mesmo tempo, de rebelião contra Deus: Babilônia. Como surgiu essa cidade que tantas vezes foi citada nas Escrituras e temida pelos povos ao redor? Tudo começa lá em Gênesis, logo após o dilúvio. Um homem chamado Nimrod, poderoso caçador diante do Senhor, fundou um reino. E no coração desse reino estava Babel, a raiz da futura Babilônia. A cidade nasceu de uma tentativa humana de alcançar os céus, a construção da Torre de Babel. Em Gênesis 11, 1-9, vemos que toda a terra falava uma só língua. Unidos pela ambição, os homens decidiram construir uma torre cujo topo tocasse o céu. Mas Deus viu aquilo como um símbolo de orgulho. Então ele desceu, confundiu as línguas e espalhou os povos sobre a face da terra. A construção foi interrompida e Babel, que significa confusão, foi marcada pela ação direta de Deus contra a soberba humana. Babilônia estava situada na planície da Mesopotâmia, entre os rios Tigre e Eufrates, uma terra fértil que favorecia o desenvolvimento agrícola, econômico e militar. Por isso, tornou-se um centro vital de comércio e influência. Seu nome começou a ressoar entre as nações antigas. Com o tempo, tribos e reis se estabeleceram na região. Cidades-estados floresceram. Mas foi Babilônia que começou a despontar como o coração de um império nascente. Entre os séculos 18 e 17 antes de Cristo, surgiu o rei Hammurabi, uma das figuras mais importantes da história da Babilônia. Ele foi o responsável por consolidar o poder babilônico, unificando a Mesopotâmia sob seu domínio. Hammurabi ficou famoso por seu código de leis, o Código de Hammurabi, uma das primeiras compilações escritas da lei na história humana. Nele estavam contidas regras que abrangiam justiça, propriedade, casamento e escravidão, um reflexo claro da tentativa de controlar e organizar uma sociedade complexa. Com Hammurabi, Babilônia se tornou o centro de poder, cultura e religião. Era uma cidade monumental, mas sua glória não duraria para sempre. Após sua morte, o império enfraqueceu e caiu nas mãos de invasores. Séculos depois, Babilônia renasceu mais poderosa do que nunca. No século VI, antes de Cristo, sob o comando de Nabucodonosor II, a cidade atingiu seu ápice. Este rei é amplamente mencionado na Bíblia, especialmente no livro de Daniel. Nabucodonosor não apenas ampliou o império, conquistando Jerusalém e deportando os judeus para a Babilônia, como também tornou a cidade uma das maravilhas do mundo antigo. Ele mandou construir os jardins suspensos da Babilônia, considerados uma das 7 maravilhas, e restaurou a grandiosa Torre de Babel, que agora era chamada de Etemenanque, dedicada ao deus Marduk. Seus muros eram tão largos que carruagens podiam correr lado a lado sobre eles. Os portões, como o famoso portão de Ishtar, eram adornados com azulejos azuis e imagens de animais sagrados. Babilônia parecia imbatível, eterna. A Bíblia não se limita a relatar Babilônia como uma cidade física. Ela é símbolo de oposição a Deus, de orgulho e idolatria. Em Isaías, Jeremias e especialmente no livro de Apocalipse, Babilônia aparece como figura de corrupção espiritual. Jeremias profetizou sua queda com detalhes assombrosos, e Daniel, enquanto servia na corte babilônica, interpretou os sonhos do próprio Nabucodonosor, prevendo o fim de seu reinado. Babilônia era o cenário onde o povo judeu viveu o exílio, onde Daniel foi lançado na cova dos leões e onde Sadraque, Mesaque e Abednego enfrentaram a fornalha ardente. Naquela mesma noite, os medos e persas, liderados por Ciro, invadiram a cidade. A conquista foi estratégica. Eles desviaram o rio Eufrates e entraram por baixo dos muros da cidade. Babilônia caiu sem resistência. O império terminou ali, como as escrituras haviam predito. Hoje, as ruínas de Babilônia ainda estão no sul do atual Iraque. Muitos arqueólogos já escavaram partes do que foi uma cidade lendária. Seus muros, inscrições e restos dos templos ainda guardam segredos milenares. Mas além da arqueologia, o legado de Babilônia vive nas páginas da Bíblia.
Ela é símbolo de tudo o que se opõe a Deus. E no Apocalipse, é retratada como a grande prostituta, que será julgada no final dos tempos. A história da Babilônia é a história da humanidade tentando ser como Deus e falhando. É uma história de poder, glória, arrogância e juízo, de um reino que desafiou os céus, mas não resistiu ao julgamento divino. O que podemos aprender com Babilônia? Que nenhum império é eterno, que o orgulho precede a queda e que a fidelidade a Deus, como demonstraram Daniel e seus amigos, é a única coisa que permanece em meio aos impérios passageiros da Terra. Se gostou do vídeo, curta, comente sua opinião e se inscreva no canal. Ajude-nos a espalhar essas histórias incríveis das Escrituras e da humanidade. Ative o sininho para não perder os próximos episódios. Até o próximo!